Olá a todos e todas, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso Um Brasil Sustentável. Nesta edição de 2020, como todos sabem, estamos discutindo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e hoje, nesta nossa aula, vamos discutir mais dois ODS, especificamente o ODS 16 e o ODS 17. A redação do ODS 16 é a seguinte: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Para nos apresentar aqui um debate muito importante sobre esse ODS, nossa convidada ilustre de hoje é a Melissa Risso, que está aqui representando o Instituto Igarapé, e o objetivo 17, cuja redação é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Tenho a honra de ter a participação aqui do Fábio Abdala, que é gestor de sustentabilidade da Alcoa e conselheiro do Instituto Ethos. Ambos têm a missão aqui de tentar fazer um diálogo entre dois ODS que aparentemente não dialogam, né? Sociedades pacíficas e parceria global, mas eu entendo que só é possível uma sociedade pacífica a partir da parceria global e entendo que a parceria global, em todos os sentidos, vai promover uma sociedade pacífica. Inclusive, eu vou pegar esse gancho por aí, fazendo a primeira pergunta para vocês. A redação que eu acabei de ler para todos aqui, ela é adequada à realidade brasileira ou, uma vez que ela foi escrita, claro, no âmbito de um pacto internacional, então, ora um ODS é mais adequado, ora não à realidade nacional. Esses dois especificamente, o 16 e o 17, vocês entendem como adequado à realidade nacional ou precisaria de algum ajuste importante para o que acontece aqui no Brasil? Vamos ser cavalheiros e começar com a Melina, pode ser? Vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, fazer essa discussão tão importante sobre os ODS. E acho que vale a pena recuperar um pouco essa história, Zisma. Desde a primeira concepção ali dos objetivos do milênio, na época, etc., se discutia muito, para quem é da área da segurança, como incluir a segurança para uma sociedade sustentável. Então, no Brasil, e muitas vezes o debate ele é como se fosse uma coisa não está associada à outra. Mas, na verdade, para quem vem do campo da segurança pública, sempre foi uma luta para fazer a inclusão deste objetivo, porque não dá para entender uma sociedade sustentável se a gente não tiver segurança. Então, não é para a gente competir entre esses objetivos, ou que uma coisa é mais importante do que a outra, mas é que se a gente não tiver segurança, a gente jamais terá uma sociedade sustentável. E acho que essa é uma perspectiva muito importante, entendendo que a segurança ela é uma dimensão do pilar do desenvolvimento. Não dá para pensar desenvolvimento sem pensar segurança. E o Brasil foi muito resistente à inclusão do próprio objetivo, como se, na época que foi discutido, tinha toda a discussão do Brasil em relação à sustentabilidade, toda a sua agenda, etc., mas o Brasil vai muito mal na área de segurança. A gente tem taxas de homicídio muito altas, para a gente pensar em números absolutos, apesar de ter reduzido ali 2018, 2019, a gente está falando de uma média nos últimos 20 anos de 50 mil pessoas assassinadas no Brasil. Como é que a gente pode pensar desenvolvimento? E acho que essa pandemia ela foi muito, ela escancarou a questão da segurança e como diferentes elementos que garantem a segurança e são absolutamente necessários, eles são elementos, inclusive, fundamentais para o desenvolvimento. Então, eu acho que foi uma conquista importante entender a segurança como um pilar do desenvolvimento, e essa foi uma luta importante do movimento e do reconhecimento que, se a gente não tiver uma sociedade segura, se a gente não puder andar sem medo, se a gente não puder garantir a nossa vida, se a gente não tiver esses elementos mínimos de convivência, a gente não alcançará uma sociedade sustentável. E para isso, Fábio, imagino que é preciso uma ampla parceria global, quer dizer, no sentido mais macro, né? Aqui ele está falando de uma realidade nacional, a questão da segurança, e assim, a gente entende que uma sociedade pacífica, ou seja, sem violência, e a segurança diretamente ligada com violência, passa por um pacto, um acordo multissetorial aí, né? Que acho que o ODS 17 dá conta de tratar, um ODS bastante transversal. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião.
É isso aí. Bom, primeiro agradeço o convite, é um prazer poder colaborar com vocês aqui. Antes de entrar no mérito exatamente desse aspecto da governança, que eu acho que esse é o ponto central do ODS 17, a sua pergunta sobre se está adequado à condição brasileira, a gente pode dizer que sim e que não. Sim, por quê? Sim, porque... Não, primeiro vamos considerar o seguinte. No sistema ONU, esse tipo de estabelecimento de objetivos, ele busca, digamos, uma ambição que tem que ser uma ambição significativa, mas geral o suficiente para abarcar um conjunto grande de países. Então, diferentes geografias, jurisprudências. Então, tem esse grau de generalidade, digamos, para poder ser, digamos, inclusivo da diversidade dos países que estão no sistema ONU. E a própria ONU incentiva os países a fazerem essa adaptação nacional, doméstica, né? Em 2018, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, fez um trabalho a serviço, né, da Comissão Nacional de ODS para, digamos, essa territorialização. No ODS 17, em particular, que tem 19 metas, né, esse estudo do IPEA concluiu que todos os 19 são pertinentes para o país e 9, em particular, tinham que fazer, digamos, uma contextualização brasileira. Respondendo diretamente à sua pergunta, sim, essa formulação é pertinente para o país, porém requer ajustes à condição brasileira. E é pertinente para o país porque, de certa maneira, o ODS 17, eu diria que ele, se a gente pensar, né, desenvolvimento sustentável, o conceito clássico de conectar as dimensões ambientais, sociais e econômicas, essas três partes, digamos, elas não pairam no ar. A base é a governança, é a conexão entre as forças da sociedade, do governo, do meio empresarial, da universidade, do conhecimento, que precisam, digamos, se conectar para viabilizar esses objetivos. Então, acho que o objetivo 17, que é esse da parceria dos meios de implementação, ele acho que tem essa ambição de fazer as conexões para que a agenda ambiental, a agenda social, a agenda econômica se desenvolva de uma maneira consistente e viável. Legal. Vocês dois já tocaram de alguma forma no aspecto que eu ia fazer, que era a segunda pergunta, né? Vamos trabalhar com um diagnóstico agora, né? Contar um pouco da realidade atual. Você já citou alguns números de violência, você já citou algumas coisas a respeito da pauta brasileira, especificamente do global. Como é que vocês apresentam para quem está nos ouvindo e que não é um especialista nessas áreas de ODS, nesses dois ODS em especial? Como é que está a questão da violência, da cultura da paz? Atualmente no Brasil, quais são os principais desafios? Onde estão os gargalos para que a gente possa implementar parcerias globais em prol da sustentabilidade? Quer dizer, vamos fazer uma rodada de realidade atual. Bom, acho que no campo da segurança, a gente vive no Brasil uma epidemia já há muito tempo. A gente tem índices crescentes e a gente usa o indicador de homicídio, que são assassinatos, como a métrica, porque é um número absolutamente confiável. Obviamente, violência, se a gente fosse discutir as violências, aí a gente vai para todos os âmbitos e, por isso mesmo, ele é tão abrangente o objetivo, porque eu posso ir desde a violência direta, mas eu posso fazer uma discussão de violência estrutural que dialoga com muitos dos outros ODS. Então, me concentrando aqui na perspectiva da violência direta, né, da violência física. A gente vem observando no país, a gente teve um aumento crescente, a gente chega em 2017 no pico do volume de homicídios no país. Só para a gente ter uma ideia, foram 64 mil mortes. E aí eu sempre gosto de comparar com cidades, porque senão parece um número frio. É como se a gente tivesse uma cidade como Bertioga, aqui em São Paulo, que sumiu no ano de 2017. Mas não é só que eu perdi Bertioga, por exemplo, no ano de 2017. Eu perco uma Bertioga por ano. Então, essa é um pouco a realidade que a gente vive no país para a violência.
Em 2018, a gente teve uma mudança, a gente teve uma melhora nos índices de homicídio especificamente. Então, teve uma redução. 2019, ela continua a redução, mas a gente já observa uma reversão desse cenário a partir do último trimestre de 2019. E o que é chocante observar é que, no contexto da pandemia, onde as pessoas estão dentro de casa, tem menos convivência, teve toda a política do isolamento social, etc., a gente viu homicídios crescendo em diferentes estados brasileiros. Então, a gente tem um problema, efetivamente, que tem uma reversão. A gente parecia que vinha conseguindo fazer algum tipo de reação para reduzir a violência, mas, na verdade, ele tem uma redução. E aqui não dá para deixar de falar, porque quando o IPEA faz essa tradução, acho que tem um elemento aqui do Estado Democrático de Direito, e é importante chamar a atenção para isso, que o número de pessoas mortas pela polícia, isso tem crescido no Brasil de maneira muito significativa. E isso tem a ver com acesso à justiça. Não é possível a gente imaginar um país... o ano passado foram mais de 5.800 pessoas mortas pela polícia. É mais do que muitos países, muitas polícias, muitos números, inclusive de guerra. É um absurdo que a gente tenha esse número, porque a gente não tem nem acesso à justiça. Na verdade, é o policial que faz o policiamento, que ele é o juiz e ele é o executor. Então, esse é um problema, efetivamente, que a gente precisa olhar para essa característica. E a distribuição, como é que ela afeta o público? Então, a gente tem um problema aqui com uma sobre-representação na população negra. A gente comemorou, inclusive, a gente viu os dados e a gente viu esse crime bárbaro que aconteceu de um negro sendo espancado por seguranças e morrendo aqui no Brasil. Então, observando como é que essa violência ela vai se sobrepondo. Então, a gente tem um problema do ponto de vista do diagnóstico muito grave. Parecia que a gente poderia estar mudando a trajetória, mas a verdade é que a gente está voltando para patamares muito mais graves, com um agravante que é o volume de pessoas mortas pela polícia no país. Isso é uma questão de governança, imagino. Quer dizer, estamos falando, é um quadro que a Melina aqui nos apresenta, que implica em vários atores que, de alguma forma, contribuem para que esse quadro seja terrível. Então, quando se fala em governança, que é o objetivo 17, né, o papel da polícia, o papel das políticas públicas, o papel da própria sociedade civil. Quer dizer, como é que a gente consegue, como é que a gente vê, como é que estão as conexões, as redes de colaboração para resolver problemas como a violência no Brasil? Como é que você vê esse diagnóstico atualmente? Eu diria que essas conexões, digamos, social, público, privada, nas diferentes áreas, imagino que até na segurança, mas isso fica muito evidente nas questões da educação ou das questões de meio ambiente. No Brasil, elas foram amadurecendo nos últimos anos, em particular, eu diria, a partir da Constituição de 88, que deu muita ênfase para a participação e o controle social das políticas públicas. E a gente, no final do dia, se a gente for olhar os ODS, a gente tem muito ali de geração de bem público, né, e de políticas públicas que estão associadas. Então, assim, de maneira geral, eu vejo que as questões de governança, elas foram no Brasil amadurecendo. Eu posso dar alguns exemplos. Primeiro, acho que essa conversa dos ODS e os desafios que estão colocados, eu acho que tem sempre esses dois níveis, o desafio global e o desafio doméstico. O desafio global, e isso tem sido já uma demanda histórica brasileira e está na ordem do dia, e isso pode ser usado de uma maneira ou de outra, que é a questão da cooperação técnica e financeira, né, entre os países, para viabilizar as agendas, né. Obviamente que isso não pode ser uma muleta para a gente deixar de fazer as coisas no país, mas a cooperação técnica e financeira, ela sim tem se mostrado como uma alavanca para viabilizar, por exemplo, no Brasil, histórias muito bem-sucedidas de cooperação para a conservação de florestas, por exemplo.
Se a gente pensar que durante muitos anos o principal meio de medidas para viabilizar políticas de, por exemplo, demarcação de terras indígenas, criação de unidades de conservação, programas estaduais e municipais de fortalecimento institucional dos organismos públicos de autoridade ambiental, elas foram durante muitos anos viabilizadas pela cooperação internacional, na Amazônia em particular, na Mata Atlântica também numa proporção menor. Mas se a gente pensar, né, hoje a história do controverso Fundo Amazônia tem uma história que era o Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, viabilizado com a parceria do país com o grupo, o G7. E foi muito importante, na verdade foi estruturante de, como eu disse, de proteção e viabilização de demarcação de terras indígenas, entre outros aspectos. Então, isso, digamos, criou uma visão, uma forma de operar. Durante muito tempo, essa visão e forma de operar, ela esteve muito conectado com parcerias entre o governo e a sociedade. A Constituição, como eu falei, ela jogou muita ênfase nisso, né? Isso se desenrolou. Mais recentemente, o setor privado também entrou de uma maneira mais forte nessa concertação. Então, hoje, se eu pegar o caso importante da restauração florestal. Então, a restauração florestal é um aspecto fundamental para lidar com a questão climática, né? Na medida em que restaurar florestas, você tanto captura carbono da atmosfera, como melhora as condições da biodiversidade. Então, há uma meta global, há uma meta brasileira, se eu não me engano, de 12 milhões de hectares de restauração. E os estados, os municípios e a própria sociedade civil, em parceria com as empresas, foram estabelecendo formas de fazer a restauração. E hoje, eu acompanho, por exemplo, num município lá no Pará, no município de Juruti, uma iniciativa que envolve, liderada por uma grande organização não governamental, uma organização civil, inspirada na meta brasileira e colocada lá no chão do território amazônico, envolvendo comunidades que querem recuperar suas áreas, empresas que estão aliadas com essa ambição, principalmente viabilizando ajuda financeira, e essas organizações civis viabilizando ajuda técnica, com também a participação da prefeitura, eventualmente de algum órgão estadual. Então, esse tipo de coisa eu tenho visto, digamos, acontecer com muita frequência, cada vez mais nesse modelo de uma concertação social público-privada, que está se mostrando necessária para dar consistência para essas iniciativas acontecerem. Ótimo. Eu li recentemente um livro, foi lançado o ano passado, comecinho desse ano, do Yuval Harari, 21 questões para o século XXI, qualquer coisa assim. E ali ele dá um dado interessante, que eu vou tentar fazer uma costura do que vocês dois acabaram de falar. Ele diz assim, que ele está otimista em algum momento do livro, lá dizendo assim, nunca na história da humanidade, nunca antes da história da humanidade, a gente vivia um tempo de tanta paz como vivemos atualmente. Quer dizer, o nível de guerras e mortes por guerras, conflitos internacionais, enfim, grandes revoluções, é muito menor do que já foi um dia. Muito por conta do que você apresenta, né, uma pactuação social diferente, um amadurecimento de que as coisas podem ser resolvidas no campo da diplomacia ou com outras formas de colaboração que evitam a violência. E talvez os índices de violência no Brasil sejam um ponto fora da curva do que a gente vê num cenário, uma tendência, vamos dizer assim, mais global, né? Será que então que essa tendência de parcerias, né, essa tendência de colaboração, de iniciativa privada, governos e sociedade civil, possa ser uma solução para a violência no Brasil? Isso é um fenômeno que veio para ficar. Então, como é que vocês enxergam agora que realmente é isso mesmo? A humanidade está amadurecendo a ponto de ser mais pacífica e o caminho é pelas parcerias?
Será que o Brasil é um ponto fora da curva, menino? Me dá uma luz aí, o que você acha sobre isso? É super interessante essa perspectiva, e eu gosto muito dos estudos de Steve Pinker, porque ele faz isso mesmo, né? Ele vai olhando percentualmente na população, o que é, para a gente ter também uma perspectiva otimista de para onde a gente está caminhando. Então, quando a gente olha historicamente, quando a gente amplia um pouquinho a nossa lente, sim, o mundo está mais seguro e a gente vai vendo esses caminhos que não é necessariamente linear, né? Mas qual é a trajetória? Para qual é a direção que a gente está caminhando? Então, acho que a gente pode entender nessa perspectiva. E aí, trazendo, acho que tem uma dimensão que você traz, Isman, que é estudando violência, ele é um problema multicausal. Não tem bala de prata. A gente não vai conseguir solucionar isso com uma solução mágica. Alguém que chega e diz, então eu tenho a solução para o problema da violência e é muito simples. Não é simples. A gente já sabe o que fazer. Tem evidências no mundo, tem uma série de experiências bem-sucedidas, a gente sabe qual é o caminho. E tem uma perspectiva dessa dimensão da governança e das parcerias globais, é que, no mundo globalizado, também o crime ele não é mais só local. Ele tem uma perspectiva do crime transnacional. A gente não tem mais fronteira. Por exemplo, quando a gente olha a perspectiva do tráfico de drogas, aonde ele é produzido, ele passa por aqui, para onde ele chega, como é que ele caminha com uma série de violências. Mesmo a arma, quando a gente olha a arma de grosso calibre, que está aqui disseminada no Brasil, especialmente nas favelas do Rio de Janeiro, elas não são produzidas no Brasil. Ela chega no Brasil. Portanto, pensar governança, pensar articulação, pensar controle, pensar os mecanismos de fiscalização, cooperação, rastreamento, ele é absolutamente fundamental para a gente superar o problema da violência, porque ela tem múltiplas facetas. Então, não dá para a gente imaginar nem que o poder público vai solucionar isso sozinho, nem que a sociedade vai solucionar sozinho, ou nem que as empresas vão solucionar isso sozinho. Mas é fundamental que a gente faça um pacto de qual é o caminho que a gente está traçando para resolver o problema da violência, entendendo ele como um problema específico. Por exemplo, aqui no Brasil, mais de 70% dos homicídios acontecem com arma de fogo. A arma de fogo ele é um fator de risco para a violência letal no Brasil que é muito importante. Como é que a gente está fazendo o rastreamento? Como é que se controla os mecanismos de importação e exportação? No âmbito das Nações Unidas, se faz uma série de acordos e tratados para controlar, ou pelo menos rastrear, qual é a quantidade. Tem acordos e pactos absolutamente fundamentais, por exemplo, para que se controle como é que essa arma está sendo vendida e se ela vai ser desviada quando ela chega na localidade. Porque isso tem impacto, ele sai de uma perspectiva global, mas ela tem impacto, sim, no território. Então, a gente não superará o problema da violência sem olhar essa perspectiva coordenada entre diferentes atores, incluindo sociedade civil, as empresas, o governo, mas também olhando essa dimensão internacional. Porque hoje a violência ela não tem mais fronteira. Uma série de coisas que acontecem no mundo, elas afetam o nosso território. Isso eu estou falando de Brasil, a gente poderia estar olhando o México, por exemplo, Colômbia, uma série de elementos onde a violência física ela se manifesta num determinado país pelo comportamento de outros países. Então, esse entendimento global para caminhar na mesma direção, com pactos muito bem estruturados, controles, acordos, etc., ele é absolutamente fundamental para a gente alcançar sociedades pacíficas. Ótimo. Fábio? Eu concordo plenamente, e no jargão da diplomacia, né, tem a ideia do responsabilidades comuns, mas diferenciado. Que, na prática, também quer dizer o seguinte, olha, essas parcerias e concertações são necessárias, mas também não dá para um substituir o outro. Por exemplo, obviamente, o Estado ele tem uma certa legitimidade, por exemplo, na imposição da violência física, né, digamos, para o controle. Né, é ele quem legitimamente digamos, se atribui a isso. Né? Então, se eu for pensar na questão do desmatamento, que tem uma violência embutida muito forte, eu não posso considerar que a sociedade
que a gente vai esperar que a sociedade ou as empresas substituam o Estado no provimento dessa força e da ordem, porque não cabe à sociedade. Ela, eu acho que tem meios de colaboração, mas ela não pode ser substituída, nem a empresa pode substituir o Estado, porque não tem a legitimidade nem tem os meios. Então, eu acho que isso é muito importante, que a colaboração ela tem, digamos, também um certo escopo, um certo lugar, que as partes são insubstituíveis. E eu diria que no Brasil, em particular, pensando, né, nos desafios que a gente tem, então, que estão associados à governança, então, à transparência e de certa maneira, em muitos lugares, uma certa ausência do Estado que gera uma certa uma certa desorganização da nossa capacidade de alcançar esses objetivos. Então, eu diria que é necessário até mais e melhor Estado, desse ponto de vista, mas nessa perspectiva de concertação, que é necessário ter a participação e o controle social da sociedade, das organizações civis. E se eu falar de desmatamento, por exemplo, que tem a questão da violência, eu estou falando da associação de mulheres do município tal, do sindicato de produtores ou da colônia de pescadores, da associação comercial, mas também estou falando da empresa, do hotel ou da grande mineradora ou do supermercado, que são potenciais aliados dessa agenda de sustentabilidade. E nenhum deles vão substituir o Estado. O Estado no provimento das políticas, no aparelho do Estado, nas infraestruturas, que cabe a ele. Agora, Fábio, e também puxando o gancho com a Melina aqui, uma coisa que complica, né, essa presença necessária do Estado e que complica a cobrança, né, o controle social um pouco disso, é o desmonte dos conselhos onde a sociedade civil, de alguma forma, tinha voz e participação para poder cobrar do Estado essa função que você aponta, né? E nós estamos falando de conselhos de segurança, estamos falando de conselhos de meio ambiente, conselhos diversos aí, né, dos mais, tanto no nível federal, alguns estaduais e alguns municipais. Estamos assistindo uma tendência do desmonte desse arcabouço que a Constituição prevê da participação social. Então, como é que a gente consegue, no momento histórico atual, né, reverter um pouco isso? E, claro, a gente não está cobrando que a sociedade civil cumpra a função de Estado, mas a gente está querendo, de alguma forma, resgatar o espaço que lhe compete à sociedade civil, que é participar desses fóruns onde a gente tem voz para poder exigir do Estado aquilo que seja cumprido. Como é que vocês estão enxergando esses desmontes e como é que está a realidade política nacional no momento, ou estadual ou municipal, se quiserem fazer no subnacional aí? Como é que vocês enxergam esse momento atual do Brasil, especificamente no boicote à participação da sociedade civil? Né? Eu vou falar sobre o processo de participação e depois eu quero a gente está fazendo agora no Igarapé um trabalho sobre crime ambiental. E aí eu quero trazer um pouco a responsabilidade de cada um dos atores e como as empresas precisam participar para a gente evitar as ilegalidades e a criminalidade, inclusive, por exemplo, ali no campo e na bacia amazônica, etc. Mas falando especialmente dos conselhos. A gente está vivendo um momento no Brasil muito complicado e muito delicado, de desmonte de diferentes iniciativas. E aí para a participação, que tem a ver com a governança do que a gente tem falado aqui, tão fundamental para que se exerça, se controle, tenha transparência, que a gente possa, inclusive, cobrar, entender se está fazendo pelo caminho correto ou não. Quando se desmonta isso, se desmonta um aspecto muito importante que garante a democracia e garante a participação. Então, eu vejo hoje com muita preocupação um mecanismo que veio desmontando as estruturas do Conselho, mas também um mecanismo que foi uma tentativa lá no começo e que a gente conseguiu barrar em certa medida, que era uma espécie de tutela do governo em relação à atuação da sociedade civil. Então, é importante a gente entender esses espaços como espaços independentes, inclusive de fiscalização, transparência, controle, diálogo, cooperação, mas ele não é um lugar e não é um espaço de tutela e de subordinação. E eu acho que quando começa o governo Bolsonaro em 2019, existe uma perspectiva inicial de tutela
e numa perspectiva secundária de desmonte. Então, isso é muito preocupante do ponto de vista do que a gente tem visto para a participação da sociedade civil e aí nas diferentes dimensões. Isso aconteceu não só no governo federal, mas em diversos estados. Quando a gente olha também a retórica, a perspectiva simbólica de muitos estados que ganharam as eleições também na esteira da lógica para a segurança pública de mano dura, etc., de que é o estado da força que vai resolver todos os problemas, a gente viu muitos elementos acontecendo em diferentes estados e isso tem consequência prática. Então, quando eu falei, a gente olha o aumento da violência policial, tem a ver com essa discussão desta retórica como o caminho de autorizar o Estado a fazer a sua execução sem passar pelo devido processo. Então, isso é muito preocupante nessa dimensão. E aí, trazendo um pouco do que a gente está observando ali na perspectiva do crime ambiental, e aí pensando quando a estrutura começa a se fragilizar, aonde sociedade civil e setor privado eles têm uma responsabilidade, inclusive um potencial de atuação conjunta muito importante, porque quando um dos elementos aqui, o Estado, começa a ultrapassar as barreiras democráticas, etc., como é que a gente repensa esses acordos e essas cooperações para que a gente possa enfrentar isso? E aí eu vou contar um pouquinho do que a gente tem visto na questão do crime ambiental na Amazônia. A Amazônia ela tem uma perspectiva de ilegalidades acontecendo, e quando a gente vai olhar o crime ambiental, você tem uma perspectiva que é da violência física, que ela se traduz mesmo ali no território, etc., pela ausência do Estado, sem dúvida nenhuma, mas ela tem uma tentativa ali de uma regulação, a gente vai olhando entre sair do ilegal, saindo do formal, do legal para o ilegal. E isso tem a ver com mudanças de regras e perspectivas de como o governo está lidando com essa lógica. Então, quando o governo diz estou desregulamentando, na verdade, ele está acabando com toda a estrutura, inclusive de controle de legalidades e de garantir algum tipo de imposição de proteção, por exemplo, ambiental. Então, a gente tem visto isso no campo ambiental, né? Como é que você vai mudando e desregulamentando isso de maneira que facilite e você saia do campo legal. Você vai aumentando as fronteiras do que você pode fazer ou não, e isso tem consequências práticas. Então, quando a gente começa a observar esse desmonte que o Estado está fazendo, isso também tem uma perspectiva muito importante, que aqui é o lugar da gente fazer essa união. Então, a gente começou a ver, por exemplo, no caso ali da Amazônia, para o desmatamento, a perspectiva a questão do gado, a questão da carne, por exemplo. Por que a gente não está implementando, o sistema das fiscalizações ambientais para a liberação, por exemplo, de financiamento? Como é que essas estruturas elas estão ou não? A gente não tem um CAR público, por exemplo. Por que o CAR não é público? Por que a gente não abre isso e consegue entender? A gente está cruzando aqui, por exemplo, os registros do CAR com as áreas protegidas. Tem um monte de CAR hoje registrado em terras indígenas demarcadas, em unidades de conservação, e isso já existe. Por que esse banco de dados ele não é um banco de dados público, que, inclusive, toda a iniciativa privada, ao fazer o seu negócio, vai lá olhar, bom, isso aqui está dentro de uma propriedade legal. Então, eu acho que a gente tem caminhos aqui do trabalho conjunto, por meio da transparência, de promover uma pressão e reduzir a quantidade de ilegalidades e criminalidade que tem acontecido se a gente conseguir fazer transparência num processo de união. Então, acho que tem muito caminho aqui, que não é usar a força, mas é garantir que a legalidade está sendo cumprida em todas as suas dimensões. E aqui é uma responsabilidade de todo mundo. É uma responsabilidade da sociedade, é uma responsabilidade também das empresas, e com essa união de forças a gente consegue, inclusive, fazer pressões sobre o governo, que, nesse momento, tem flexibilizado e está passando a boiada, né? Como bem disse o ministro. E aí, como é que fica, então, essa questão do enfraquecimento da participação social
e a desregulamentação, que acho que é uma coisa que ela apontou bem, que eu devo incluir agora na pergunta, e principalmente na atuação do setor empresarial frente a uma flexibilização das leis das boiadas, né, no campo da Amazônia, que você conhece muito bem. Eu entendo também que, digamos, tem essas múltiplas dimensões, né? Tem uma conjuntura política, tem uma dimensão institucional e tem também, digamos, o mercado, no caso das empresas. A conjuntura política, acho que você colocou muito bem. A questão institucional, eu acho que ela está mais estruturante. E essa conjuntura política, às vezes, ela luta contra essa dimensão institucional que está dizendo que, por exemplo, respeitar direitos humanos e conservar a biodiversidade é constitucional e é a regra do jogo. E é isso que tem que ser feito. Então, isso está, digamos, acho que a conjuntura política pode variar, mas esses pilares estão colocados. Eu acho que isso que é muito importante. E para negócios, principalmente negócios de cadeias globais, como a gente tem no Brasil muito forte, cadeias de minérios, de alimentos. Essas cadeias globais estão cada vez mais, digamos, buscando uma certificação, porque os seus clientes eles estão querendo comprar, por exemplo, um celular que tem alumínio, e quer que o alumínio que está naquele celular seja um alumínio que vem de um lugar que respeite os direitos humanos, que respeite a biodiversidade. Então, aquela empresa que quer produzir alumínio e vender para esse cliente, ele tem que garantir, de alguma maneira, que esta produção está alinhada com essa regra, com a legalidade, que tem e hoje tem uma sigla que está, digamos, famosa, que é o ESG, né? O E de Meio Ambiente, Environment, Social e Governance. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente que é incoerente essa conjuntura política que jogue em desfavor das questões ambientais, sociais e de governança. No limite, que joga em desfavor do respeito aos direitos humanos, que joga em desfavor da conservação do respeito aos sistemas ambientais. Por exemplo, na questão da segurança em particular, recentemente as empresas se engajaram numa iniciativa chamada Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos para as empresas. Então, que ali coloca, digamos, uma série de padrões de performance das empresas que seguem um certo critérios e obrigações das empresas com os direitos humanos onde a gente opera. E isso garante a certificação. E a certificação dá um sinal para o meu cliente que eu estou seguindo aquele padrão. Então, é quase uma licença para vender. Então, o cliente só vai comprar, e isso é cada vez mais forte, não só o cliente, mas o sistema financeiro está dizendo isso, que, olha, você vai ter um melhor ou pior rating da sua performance se você garantir que você respeita, no limite, os direitos humanos e a biodiversidade, e a sua governança é íntegra. Você faz negócios com ética, com integridade. Então, nesse sentido, eu concordo que essa aliança pró-Estado de Direito, pró-conservação, também é das empresas, além da sociedade e do Estado. Ótimo. Como o nosso tempo, infelizmente, está acabando, eu vou pedir para que vocês façam, então, agora uma perspectiva de otimista, espero, de atingirmos ou não esses ODS nos próximos 10 anos. Afinal de contas, já estamos 5 anos com eles em vigor, né? E todos os indicadores apontam para o ano 2030, a agenda chama Agenda 2030, né? Então, eu queria que vocês fizessem uma espécie de fechamento da fala de vocês, apontando para a perspectiva de futuro, né? Pelo que você está me colocando, Fábio, quer dizer, esse governo passará, espero que passe mesmo, eu concordo com o quadro sombrio que vocês traçaram, mas as pressões internacionais, mercado e os cenários de direitos humanos historicamente conquistados, enfim, vão, de alguma forma, varrer essa onda de retrocesso que nós estamos vivendo e, portanto, eu, particularmente, espero e sou otimista com relação ao futuro. Mas, especificamente nesses ODS, até para a gente poder fechar, como é que vocês acham que nós vamos vencer esse desafio nos próximos 10 anos? Qual é o caminho a ser trilhado aí na visão de vocês?
Eu também sou otimista quando a gente pensa no longo prazo, porque eu acho que vai passar mesmo. Acho que a gente teve aqui uma mudança aqui de rumo, mas a gente vai voltar para o caminho olhando qual é o para onde a gente está mirando e como é que a gente vence e ultrapassa essa perspectiva. Do ponto de vista da segurança, eu acho que a boa notícia é a gente já sabe o que fazer. Porque quando você não tem a menor ideia de por onde começar, isso é mais complicado. Mas já tem experiências, já sabemos como fazer. O Brasil já fez inúmeras experiências para combater a violência e superar desafios no âmbito municipal, em âmbitos estaduais. Mesmo quando se implementa a lei de controle de armas, você tem uma redução de homicídios no país. Então, tem caminhos, a gente já sabe por onde ir. A questão na segurança, ela requer, primeiro, entender que esta é uma prioridade na agenda. E a prioridade na agenda com uma agenda baseada em evidências. A gente já sabe o que funciona. Então, não dá para inventar a roda e, como eu disse, não tem solução mágica, não tem solução fácil. Ela exige coordenação, ela exige envolvimento de todo mundo, tem uma série aqui de perspectivas que precisam ter o passo a passo para a gente poder chegar lá. E aí a boa notícia e acho que o outro desafio que a gente tem no Brasil é a continuidade das políticas. Infelizmente, e isso é um problema de governança, a gente tem no Brasil as políticas todas, cada governo de plantão chega e quer uma nova política, quer uma nova estrutura, desmonta o que fez o outro e começa tudo de novo. E para a segurança é uma mudança de longo prazo. Portanto, olhar esse caminho, não desmontar de novo, ter uma agenda própria, esse é a direção de para onde a gente tem que andar, e a gente já teve muitas experiências e muitos aprendizados no Brasil. Então, voltar e recuperar com a política, tem aqui a agenda, a gente, inclusive, no Igarapé, lançou em 2018 qual é a agenda prioritária para a área de segurança pública no Brasil. Então, os caminhos já estão traçados. O que a gente precisa, como sociedade, é eleger certo os nossos políticos e governantes que vão implementar essa agenda e cobrar para que ela seja efetivada. Ótimo, Melina, obrigado. Fábio, por favor. Bom, eu também estou otimista porque eu estou muito envolvido num projeto em particular que no município de Juruti, no oeste do Pará, que está engajado muito fortemente na sua estratégia de longo prazo. E eu tenho participado dessa conversa, que é liderado lá pelo Instituto Juruti, tem a prefeitura, tem muitas organizações da sociedade civil, tem empresas como a que eu faço parte, a Alcoa, tem a cooperação internacional da Agência Americana de Cooperação, e está, nesse momento, fazendo a sua teoria da mudança para a Agenda 2030, estabelecendo as suas metas, olhando essas metas com base em indicadores. Lá está usando o Índice de Progresso Social Amazônia, né, o IPS, está tudo isso disponível na rede. Então, acho que é muito assim, de certa maneira, está acontecendo no Brasil todo, eu imagino, porque eu estou vendo esse caso lá, muitas coisas desse tipo que são relativamente novas. Talvez a gente tenha uma curva de aprendizado ainda para entender do que se trata as metas, como que a gente aterriza de fato essas metas nas questões. No final do dia, assim, se eu estou olhando lá os indicadores, eu estou vendo, lá no município de Juruti, um indicador importante é a violência contra a mulher. Como é que eu endereço uma meta para lidar com a violência contra a mulher? Ou desmatamento ilegal, como é que eu coloco uma meta, coloco um indicador, mas tenho ações específicas para lidar com isso. E eu estou vendo isso lá acontecer, um engajamento muito forte da sociedade, do poder público, das partes todas lá. Então, eu acho que isso é muito animador. E talvez a gente não alcance todas as metas nos próximos anos aí, né, que estão colocadas, mas acho que a gente está agora no momento de aprendizagem para entender do que se trata. Eu acho que até de maneira talvez um pouco mais rica do que foi os objetivos do milênio no passado. Eu acho que agora deu um maior encaixe, um fôlego novo. Então, eu estou vendo acontecer ali coisas que eu acho que vão dar frutos muito importantes. Ótimo. Então, terminamos otimistas. Agradeço ao Fábio e à Melina pelas contribuições que deram ao nosso curso, O Brasil Sustentável, uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo, Instituto Fises. Agradeço a quem está nos assistindo e ficamos por aqui hoje, mas outros ODS nós vamos discutir em outros momentos. Muito obrigado pela presença dos dois.
Legal.